Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e esse vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Ontem, 26 de junho de 2017, a nossa história preferida, Harry Potter, comemora 20 anos de existência. Em 26 de junho, há 20 anos atrás, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi publicada pela primeira vez no Reino Unido. E por isso eu não podia deixar de fazer uma homenagem a esse bruxinho que nós tanto amamos e que tanto marcou a minha vida como leitora. Essa é a primeira tag que eu faço aqui no canal, e essa tag Harry Potter 20 anos eu busquei lá no canal da Mel Ferraz Literaturice. Vou colocar aqui embaixo o link pro canal, pro vídeo dela. E a tag consiste em 20 perguntinhas sobre o universo Harry Potter. Vocês já viram que eu já vim preparada com a minha camiseta de Hogwarts, então vamos lá, vamos falar de Harry Potter. A primeira pergunta é o seguinte: quanto Harry Potter significa para você? Essa pergunta é difícil de responder porque Harry Potter significa muito para mim, principalmente para mim como leitora. Harry Potter não foi o primeiro livro que eu li. Eu comecei a ler Harry Potter quando eu tinha lá por 10, 11 anos, então mais ou menos a mesma idade que o Harry Potter tinha no primeiro livro, A Pedra Filosofal. Eu já lia muito gibi antes, outros livros, mas foi com Harry Potter que realmente a minha paixão pela literatura começou. E além disso, eu fui acompanhando as histórias do Harry e fui crescendo junto com ele, assim como muitas pessoas da mesma geração que eu. Eu nasci em 1990, então quando Harry Potter saiu pela primeira vez em 97, eu tinha 7 anos, mas eu fui ler só alguns anos depois, quando Harry Potter chegou no Brasil. E quando o primeiro filme saiu em 2001, eu tinha 11 anos, exatamente a mesma idade que o Harry tem quando vai para Hogwarts. Então eu cresci junto com ele. E a história do Harry também foi amadurecendo juntamente comigo. Os livros foram ficando maiores, as histórias mais complexas. Então eu fui evoluindo e amadurecendo como leitora juntamente com a saga Harry Potter. Além disso, Harry e a J.K. Rowling também foram muito importantes no desenvolvimento da minha paixão pela escrita. Eu comecei a gostar de escrever, comecei a escrever por causa do Harry Potter. E um terceiro motivo de agradecimento ao Harry e a esse universo potteresco, eu comecei a ler e a gostar mais de inglês por causa do Harry. Eu comecei a ler os livros em inglês alguns anos depois que eu comecei a ler os livros em português. E quando os livros saíram, acho que a partir do quarto livro do Cálice de Fogo, as traduções demoravam um pouco para chegar no Brasil e eu não queria esperar a tradução chegar, então eu lia direto o livro em inglês. Se eu não me engano, o Cálice de Fogo, com certeza a Ordem da Fênix, o Príncipe Mestiço e as Relíquias da Morte eu li só em inglês. Então eu desenvolvi muito o meu inglês por causa das leituras de Harry Potter. E eu acho que muitas das minhas escolhas pessoais e profissionais principalmente se devem ao Harry Potter. Talvez a minha vida não seria a mesma se não fosse pelo Harry Potter. Talvez eu não teria feito a faculdade de letras, talvez eu não teria escolhido seguir esse caminho da literatura e de professora de inglês. Então, Harry Potter, J.K. Rowling, muito obrigada! A segunda pergunta é um pouquinho difícil e é: qual é o seu livro favorito? Ou qual é o melhor livro? Melhor livro, eu acho todos os livros muito bons, mas vamos pensar então no meu livro preferido. Eu acho que seria Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu acho esse livro muito legal, desde o início tem aquela atmosfera mais sombria do Sirius Black, que escapou de Azkaban, nunca nenhum bruxo havia conseguido escapar de Azkaban, e ele tá atrás do Harry, então ele chega em Hogwarts. Eu acho essa atmosfera muito legal. E o mais legal de tudo nessa história, ao meu ver, é o Vira-Tempo, quando eles voltam no tempo para salvar o Sirius e também o Hipogrifo. Eu sou apaixonada por histórias de viagem no tempo, então acho que essa é uma das razões pela qual eu gosto muito de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E é também essa história, agora que eu pensei, que o Lord Voldemort não tem o papel principal. O vilão é o Sirius Black, o vilão. Enfim, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é o meu livro preferido da série. Terceira pergunta: qual livro mais te emocionou? Essa também é uma pergunta difícil, mas eu acho que foi o último livro, Harry Potter e as Relíquias da Morte, por vários motivos.
O primeiro motivo foram algumas mortes que aconteceram nesse livro e que eu não estava esperando e que realmente me marcaram. Por exemplo, eu acho que aqui todo mundo já leu Harry Potter, então não vai ser nenhum spoiler se você ainda não leu o último livro, então pula alguns minutos no vídeo. Mas enfim, eu fiquei muito triste com a morte do Fred Weasley, isso me marcou muito. Também com a morte do Dobby, senti demais. E também esse livro me emocionou bastante por ser o último livro da série, por saber que aquele era a última história inédita que eu estaria lendo de Harry Potter, que aquela saga, aquela aventura que me acompanhou durante todos esses anos estava chegando ao fim. Então, Harry Potter e as Relíquias da Morte é o livro que mais me emocionou. Quarto, qual livro você leu mais vezes? Com certeza foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu já li os outros livros, eu só li uma vez, se eu não me engano. Acho que a Câmara Secreta eu li uma vez em português e uma em inglês, e o Prisioneiro de Azkaban uma vez em português e uma em inglês, e os outros, quarto, quinto, sexto e o sétimo só em inglês. Mas o primeiro livro eu li mais de uma vez, em português eu li só uma vez, eu acho que li 2 vezes em inglês, e até comecei a ler o livro em francês, porque quando você sabe, essa é uma ótima dica para quem quer começar a ler em outros idiomas, é ler alguma história que você já conhece. E como eu já conheço Harry Potter e a Pedra Filosofal de cabo a rabo, é muito mais fácil quando eu começo a ler em outros idiomas. Então, até fiz uma tentativa de ler em francês. Só que o problema com o francês é que eles mudam todos os nomes. Os nomes das casas, o nome de Hogwarts. Hogwarts é pular, não lembro mais o nome dos outros lugares, mas enfim, é sempre uma ótima aventura, uma ótima experiência ler Harry Potter mais uma vez. Quinto, melhor filme. Essa também é uma pergunta difícil. Eu gosto muito da Câmara Secreta, mas eu acho que o melhor filme ainda continua sendo Harry Potter e a Pedra Filosofal, na minha opinião, porque quando eu assisto esse filme, eu me transporto de volta ao momento em que eu assisti pela primeira vez. Quando eu tinha 11, 12 anos, então quando eu tava descobrindo a leitura, quando eu tava descobrindo esse universo do Harry Potter, então, e eu sei esse filme, eu sei algumas frases de cor, então quando o filme passa, eu falo as falas junto com o filme. Eu já devo ter assistido mais de 40 vezes, então esse é um dos meus filmes preferidos e tem um lugar especial aqui no meu coração. Sexta pergunta, melhor adaptação, aquela que chegou mais próximo ao livro. Eu, sinceramente, eu não acredito que a melhor adaptação seja aquela que seja mais fiel, mais próxima ao livro. Mas, enfim, se a gente pensar nos filmes do Harry, aquele que ficou a melhor adaptação, talvez seja o Cálice de Fogo. O Cálice de Fogo saiu, assim, muito parecido com o que eu tinha imaginado na minha cabeça. Então, fiquei muito satisfeita com o Torneio Tribruxo, com a aventura embaixo do lago, a cena do Harry no banheiro dos monitores com o ovo, do dragão, as outras escolas que chegaram, a Copa Mundial de Quadribol. Eu acho que essa história é muito legal, e eu gosto muito desse quarto filme, do quarto livro, então acho que a melhor adaptação foi Harry Potter e o Cálice de Fogo. Sétimo, personagem preferido. Essa também é uma pergunta muito difícil, porque eu gosto de muitos personagens. Sou apaixonada, é claro, pela Hermione Granger, porque eu sempre me identifiquei muito com ela. Aquela menina que gosta de ir na biblioteca, gosta de estudar. Mas eu acho que o meu personagem preferido é o Alvo Dumbledore. Se bem que lá no sexto ou no sétimo livro, a gente fica sabendo algumas coisas do lado escuro do Dumbledore, mas mesmo assim eu acho ele um personagem sensacional. O Hagrid também é um personagem muito legal. Enfim, todos os personagens que a J.K. Rowling criou são maravilhosos. Oitava pergunta, Casa de Hogwarts. A minha casa de Hogwarts é a Corvinal. Aliás, estou até aqui com o meu cachecol da Corvinal, mas tá muito calor pra usar isso aqui agora. Mas enfim, sou da Corvinal e com muito orgulho. Nono, local preferido. Tem muitos lugares em Harry Potter que eu gostaria muito de visitar, mas eu acho que um deles, principalmente, é Hogsmeade. Eu gostaria muito de ir até Hogsmeade, entrar naquelas tavernas, tomar uma cerveja amanteigada. Também seria muito legal ir até o Beco Diagonal, no Senhor Olivaras, no Três Vassouras. Três Vassouras tem Hogsmeade? Agora eu não lembro. Enfim, Hogsmeade ou Beco Diagonal seriam lugares que eu gostaria muito de visitar na vida real.
10º, melhor vilão. Melhor vilão. Eu gosto muito do Lúcio Malfoy. Eu acho que ele... E o Draco também. Mas eu acho que o Lúcio Malfoy, ele é malvado, arrogante. Então é uma figura que eu acho muito legal, muito interessante. Então eu acho que o meu malvado preferido é o Lúcio Malfoy. 11. Personagem que morreu que você queria que tivesse sobrevivido. Então, eu já falei pra vocês que eu fiquei muito chocada com a morte do Fred Weasley e do Dobby, mas eu acho que eu não queria que o Dobby tivesse morrido. Quando eu li, eu fiquei muito chocada. No filme também fiquei muito chocada. Eu sabia que isso ia acontecer, mas mesmo assim é uma cena muito triste, muito fofa com o Dobby. O Dobby era, aliás, o nosso primeiro cachorro se chamou Dobby lá em casa por causa do Dobby, então... Dobby, queria que o Dobby tivesse sobrevivido. 12. Se eu pudesse possuir uma das relíquias da morte, escolheria a Pedra da Ressurreição, a Capa de Invisibilidade ou a Varinha das Varinhas. Acho que essa é uma pergunta fácil. Eu acho que com certeza eu escolheria a Capa de Invisibilidade, porque, né, quem não gostaria de ficar invisível em certos momentos? 13. Se você tomasse uma poção polissuco, em que personagem da saga você se transformaria? Eu gostaria, talvez, de me transformar na Hermione ou talvez no Harry. O Harry é sempre aquele que chega nas aventuras primeiro, né? Então seria legal me transformar no Harry, mas agora pensando bem, seria muito legal ver como que funciona a sala dos professores lá em Hogwarts, né? Então seria muito legal me transformar na McGonagall para ver os bastidores dos professores lá em Hogwarts. 14. Qual seria a sua matéria preferida? Eu sei que o Harry e o Rony odeiam História da Magia, mas toda vez que eu li alguma cena em que eles estavam reclamando de História da Magia, eu pensava, gente, mas deve ser tão legal. Eu amo História, então eu acho que eu seria apaixonada por essa matéria, História da Magia, mesmo tendo o professor Binks, era isso mesmo? Mesmo tendo aquele professor chato que dava matéria lá em Hogwarts, eu acho que eu ia gostar muito de História da Magia. 15. Se fosse um animago, em que animal você se transformaria? Eu não sei dizer. Eu acho que eu teria que descobrir me transformando. Mas eu acho que seria legal me transformar em um gato, assim como a McGonagall. Acho que seria legal. 16. Você preferiria voar montado num hipogrifo ou numa firebolt? Não sei. Eu tenho um pouco de medo de alturas, então não sei se eu jogaria quadribol em Hogwarts. A Firebolt, não sei, me parece ser uma vassoura muito rápida, então acho que eu não teria muito controle sobre ela. E o hipogrifo é um animal que quando você se aproxima e ele deixa você se aproximar, ele se torna dócil. Então acho que se tivesse uma conexão entre o hipogrifo e eu preferiria voar de hipogrifo. 17, essa aqui é interessante. Você preferiria beijar Voldemort ou nadar com Umbridge no Lago Negro? Eu não beijaria Voldemort nunca e acho que nem ele gostaria de ser beijado. Então eu escolheria ir até o Lago Negro com a Umbridge e vamos ver quem conseguiria se salvar primeiro. 18. Você preferiria viajar para Hogwarts no Hogwarts Express ou em um carro voador? Hogwarts Express, com certeza. Quem nunca se imaginou atravessando a plataforma 9 3/4? Aliás, eu fiz um vídeo quando eu estive em Londres na plataforma 9 3/4, vou deixar aqui em cima para quem quiser dar uma olhada. Então, quem nunca se imaginou atravessando a plataforma 9 3/4 e às 11 horas pegando o trem de Hogwarts e dividindo compartimentos com Harry e Hermione e conversando e trocar pelas roupas de Hogwarts, pelas vestes de Hogwarts antes de chegar. Então eu acho que seria sensacional ir a Hogwarts do jeito tradicional com o Hogwarts Express. 19. Você preferiria lavar o cabelo do Snape ou passar o dia inteiro ouvindo Lockhart falar sobre si mesmo? Olha, pensando nessas duas experiências, eu acho que seria muito mais divertido ficar conversando o dia inteiro com o Lockhart. Ele é um personagem sensacional, eu acho ele muito engraçado. Então eu acho que você tem que saber como lidar com pessoas como o Gilderoy Lockhart. Então acho que seria muito interessante escutar todas as histórias de como ele conquistou animais, criaturas, como ele salvou diversas pessoas, enfim, acho que seria legal ficar conversando com o Lockhart por uma tarde e um dia inteiro. 27. Você ficou feliz com o final? Essa bom, eu
Fiquei feliz com o final, mais ou menos, na verdade. Não fiquei muito feliz com o final. Eu gostei do final até o último capítulo. Eu acho que o epílogo foi desnecessário. O epílogo 19 anos depois, acho que poderia ter ficado na cabeça das pessoas e acho que não era necessário mostrar eles 19 anos depois levando os filhos para Hogwarts. Essa parte eu não gostei muito. Mas o resto, a Batalha de Hogwarts, enfim, como as Relíquias da Morte terminam, até o último capítulo, acho que foi muito legal, muito bem finalizado. Harry sobrevive, eu sempre tinha aquela impressão de que no final Harry e Voldemort, os dois iam morrer como Harry fosse um sacrifício pelo mundo bruxo, mas também, claro, fiquei feliz que o Harry viveu, mas aquele epílogo, né, desnecessário. Mas enfim, essa foi a tag 20 anos de Harry Potter da Mel Ferraz, do canal Literaturice. Eu adorei essa tag, então quando eu vi eu já fiquei com vontade de fazer esse vídeo também. Ontem postei algumas coisas nas minhas redes sociais sobre os 20 anos da publicação do primeiro Harry Potter. E eu acho sensacional que mesmo 20 anos depois nós continuamos falando de Harry Potter, nós continuamos apaixonados por essa história, por esses personagens. Eu tenho certeza que eu vou passar a vida inteira amando esses personagens, então eu agradeço muito a J.K. Rowling por ter colocado eles nas nossas vidas. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês também são fãs de Harry Potter, respondam a essa tag ou a uma dessas perguntas aqui embaixo nos comentários. Fiquei muito curiosa, estou muito curiosa para saber as respostas de vocês. E uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!